para o Francisco para que ele possa ministrar a sua palestra. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu quero primeiro agradecer o convite para participar dessa webconferência, falar um pouco da minha formação. Eu venho da saúde do trabalhador, trabalhei lá durante 4 anos e, de uma certa forma, tenho acompanhado essa relação entre homem e trabalho já há algum tempo, né? Estou aqui na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, na área técnica de saúde do homem, trabalhando com alguns grupos específicos, entre eles o homem portuário, né, a população também de homem catadores, e acompanhando a elaboração de alguns documentos, como a elaboração do guia para capacitação do ACS, do Agente Comunitário de Saúde, relacionada à questão da Política Nacional de Atenção Integral, né, à Saúde do Homem. Então, a ideia é falar um pouco sobre essa política, como ela está organizada e quais são as ações que nós temos feito aqui no nível federal e como que temos conseguido articular essas ações com o Estado para que, de fato, essa política chegue até o homem que está lá na ponta. Bom, então aqui a gente tem um pouco desse organograma, né, em que nós estamos como área técnica dentro da Secretaria de Atenção à Saúde, e foi criado agora esse novo departamento que se chama DAET, que é o Departamento de Atenção Especializada Temática, em que a área técnica de saúde do homem faz parte desse departamento. Bom, então aqui nós temos a Secretaria de Atenção à Saúde, a SAIS, né? Esse é o Departamento de Atenção Especializada Temática, e aqui nós temos junto a saúde do homem, saúde da pessoa idosa, a Coordenação Geral de Saúde Mental, Coordenação de Saúde da Pessoa com Doenças Crônicas e Coordenação Geral de Média e Alta Complexidade. Bom, em relação a um pouco desenho dessa população masculina do Brasil, nós temos uma população total de 190,7 milhões de pessoas, né? A população masculina 93,4 milhões, sendo que a nossa população-alvo é o público masculino, que está entre 20 a 59 anos, né? Então, 52 milhões, que é igual a 27% do total dessa população masculina. E aí, de que tipo de homem nós estamos falando, né? Qual é o homem que essa política ela quer trazer para o cuidado integral? Então, nós temos todos os tipos de homem, né? Esportista ou nem tanto, gordo ou nem tanto, trabalhador ou nem tanto, pai ou avô ou tio, gay ou nem tanto, com vícios ou nem tanto, forte ou nem tanto, moderno ou nem tanto, travesti ou nem tanto. Então, todos os homens, nós queremos que eles sejam sujeitos do cuidado, né? E que a atenção primária, na verdade, ela seja a porta de entrada para esse homem. Posto que hoje nós sabemos que a maioria da população masculina ela vem para o atendimento relacionado à questão do SUS, geralmente pela média e alta complexidade, né? Por questões já de doenças crônicas ou alguns tipos de câncer ou por acidentes. Então, na verdade, o que se quer é que esse homem ele venha para a atenção primária, para que ele possa começar um processo de avaliação e de prevenção da saúde, e assim ele possa ter uma melhor qualidade de vida, né, cuidando da saúde, que isso também vai refletir de uma certa forma na família.
Em relação à questão do acesso ao serviço de saúde, né? Então aqui, como eu acabei de falar, o homem ele acessa o sistema de saúde por meio da atenção especializada. Em geral, quando ele já tem um problema instalado, muitas vezes esse problema já está evoluindo de maneira insatisfatória. E como consequência disso, nós temos agravo da morbidade, um maior sofrimento, geralmente menor possibilidade de resolução, maior ônus para o Sistema Único de Saúde. A conclusão disso é que muitas doenças poderiam ser evitadas se os homens procurassem o serviço de saúde com mais regularidade pela porta de entrada do SUS e atenção básica. Daí a preocupação também na elaboração desse guia para capacitar o agente comunitário de saúde, que é aquele profissional que tem acesso à residência em que esse homem muitas vezes está presente, né? Em algumas discussões, em algumas oficinas que nós temos feito nos estados, nós temos percebido que na maioria das vezes o agente comunitário de saúde, ele chega em casa e pergunta sempre se a mulher está, se a esposa está, se a mãe está. E quando ela não está, se esse homem está presente, ele não recebe nenhuma orientação, nenhuma informação, nenhuma atenção desse profissional. Então, a intenção é que com esse guia se possa mudar o olhar do agente comunitário de saúde para que o homem passe também a ser sujeito desse cuidado. Então, por que os homens não se cuidam e não procuram serviço de saúde? Aí nós vamos ter algumas barreiras que são barreiras socioculturais e também as barreiras institucionais. Em relação às barreiras socioculturais, nós temos estereótipos de gênero, né? Em geral, a mulher ela é desde cedo preparada para o cuidado, ela é treinada para ser mãe e ela é levada ao ginecologista, então depois para o cuidado do filho. Então ela tem uma relação muito próxima com a questão do sistema de saúde. Já o homem que não tem essa relação do cuidado, né? O homem é aquele que é provedor, que é invencível, que tem a característica do herói. Em geral, ele não vem para o sistema de saúde, porque muitas vezes adoecer é um sinal de fraqueza. Então, essa relação de gênero é uma relação que é constituída culturalmente. Outra questão é essa questão do pensamento mágico, né? Que o homem ele é imbatível, que ele não precisa de cuidados, na verdade, né? Então, esse pensamento mágico de que ir ao serviço a questão de fraqueza também contribui para que esse homem não seja sujeito do cuidado. E muitas vezes esse é um discurso do próprio homem, mas também é um discurso dos profissionais da área de saúde que trabalham num espaço, muitas vezes, que é um espaço feminilizado, né? Você entra muitas vezes numa unidade básica e todos os cartazes estão relacionados ao cuidado materno-infantil ou ao cuidado do idoso. Não há nesse espaço nada com que faça que esse homem possa se identificar como sujeito do cuidado. Papel do provedor, né? Então, esse papel é um papel que está instituído de forma patriarcal, de forma cultural, e o homem se coloca nessa posição. Quanto menor o conhecimento, ou a formação, ou o nível de ensino que ele tem, mais forte é esse papel de provedor. O papel de cuidar, né, que muitas vezes foi destinado à figura feminina, e aí esse homem tem sido excluído do cuidado da casa, do cuidado do filho, do cuidado da própria saúde. Muitas vezes é a esposa que tem que monitorar o cuidado da saúde do marido, e o medo que descubram a doença e que essa doença seja algo incurável. Então, essas são as barreiras que são consideradas culturais. Em relação às barreiras institucionais, né, nós temos estratégias de comunicação que não privilegiam os homens.
Então, como eu disse anteriormente, na maioria das vezes, né, você vê que no pré-natal, em muitos lugares, nós temos a exclusão total do homem que é marido. Ele é deixado fora da sala, enquanto a mulher participa da consulta com o filho, por exemplo. As informações, na maioria das vezes, elas são perguntadas para a mãe. E aí, a estratégia que está sendo pensada e trabalhada, inclusive em relação ao seminário internacional que nós tivemos no mês passado no Rio de Janeiro, esse primeiro seminário sobre pré-natal masculino e paternidade, é uma maneira também de incluir, né, o homem nesse processo do cuidado da família, do cuidado do filho, né, dele fazer as avaliações relacionadas às questões bioquímicas, para que nesse momento ele tenha informações sobre também como está a sua saúde, como que ele pode contribuir no processo de assistência e cuidado ao filho, né? Outra coisa que nós temos como barreira institucional é a questão da dificuldade de acesso. Em geral, o homem ele não sabe a rede de cobertura que ele possui no SUS e nem possui um vínculo com um profissional de saúde. Nós sabemos que, na maioria dos lugares, a grande população de trabalhadoras da área de saúde pode ser um preditivo, dependendo do que esse homem tenha, para dificultar o acesso. Então, as questões relacionadas à sexualidade, né, as questões íntimas do casal, muitas vezes esse homem tem um certo constrangimento em conversar sobre esses temas com um profissional de saúde, quando é um profissional do sexo feminino. Outra questão é a questão do horário de funcionamento considerado inadequado, né? A maioria dos homens, como tem essa ideia do papel de provedor, e os postos e unidades básicas funcionam no horário comercial, ele, em geral, não tem como deixar o trabalho para ter acesso a essa unidade básica, né? Aqui no Distrito Federal nós temos uma experiência com os caminhoneiros que o ambulatório de saúde do homem está atendendo 2 vezes por semana no período noturno. Então é uma maneira de fazer esse acesso e acolhimento e aconselhamento desses homens. A não liberação do trabalho é uma outra questão também institucional. O próprio patrão, quando o homem pede para que o homem se ausente do trabalho, ele muitas vezes coloca dificuldades e pode entender isso como uma fragilidade em relação à caracterização da masculinidade. Bom, então a política de atenção integral à saúde do homem, ela foi publicada na portaria 1944, em 27 de agosto de 2009. E ela tem como diretriz promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais, políticos, econômicos, respeitando os diversos níveis de desenvolvimento e organização do sistema locais de saúde e tipos de gestão de estados e municípios. Em relação à linha da ação da política nacional, né, a ideia é criar sensibilização desses homens, dos profissionais da área de saúde também, e atrair esses homens para os serviços de saúde, né? Assim, em diferentes espaços, com a ajuda do agente comunitário de saúde, por meio das equipes de saúde da família, para que esse homem possa ter informação, possa receber promoção de saúde e também assistência e cuidado. Então, definir as estratégias, né, com base nesse reconhecimento da diversidade masculina. Nós temos aí a questão da idade, da condição socioeconômica, do local de moradia,
das diferentes regiões do Brasil, a questão da raça, da etnia, da deficiência física, mental, da orientação sexual, da identidade de gênero e muitas outras questões que podem ser discutidas dentro desse reconhecimento da diversidade masculina. Francisco, Outra linha de ação é desenvolver. Francisco, posso te interromper um pouquinho? Não, é que tem uma conversinha no fundo que os profissionais eles estão achando que está muito baixo e que está atrapalhando. Ok, Deixa eu te perfeito. perguntar, você está passando o Ramon, slide? estou passando, estão Não, a conseguindo gente não ver? está conseguindo. Está ainda na primeira tela. Eu já passei, eu estou na terceira tela aqui. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar. Eu vou ver aqui com o pessoal o apoio técnico, só um minutinho. Ok. Juliana, Juliana, estão pedindo que a conversa no fundo está atrapalhando lá. Ana conseguiu resolver? Oi, Francisco. Eu acho que você pode continuar e a gente vai tentando resolver daqui. Tá certo? Perfeito, então. Ok. Ok. Ah, então, eu estava falando sobre a questão da linha de ação relacionada à política nacional integral de saúde do homem. Né? Então, falei dos homens como sujeitos nos programas de saúde, que é importante pensar nesse programa dos direitos sexuais, das questões reprodutivas, a questão da contracepção, do pré-natal, da puericultura e também da lei do acompanhante. Nós sabemos que o homem ele pode, o parceiro, né, ser o escolhido pela esposa para acompanhá-la durante o parto. Então é importante que a gente possa fomentar, dentro dessas linhas de ações, essas questões relacionadas aos programas de saúde já existentes. Outra questão é a articulação entre os diferentes níveis de atenção. Né? Tanto a questão da atenção primária, como também da emergência, que se tenha aí o atendimento humanizado e a garantia da continuidade da assistência a esse homem a partir da concepção de linhas de cuidados que possam privilegiar esses homens. Apoiar ações e atividades de promoção de saúde para acesso à população masculina ao serviço de saúde. Hoje, aqui na área técnica de saúde do homem, nós temos alguns eixos temáticos que nós estamos trabalhando relacionado à política. O primeiro eixo é o eixo do acesso e acolhimento. O segundo eixo, saúde sexual e reprodutiva. O terceiro eixo, paternidade e cuidado. O quarto eixo, prevenção de violências e acidentes. E o quinto eixo, doenças prevalentes nos homens. Em relação às ações prioritárias relacionadas a essa política, nós temos a revisão da Política Nacional de Saúde
da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Nós temos a finalização do caderno de atenção básica, que deve ser validado agora no seminário que nós vamos ter com o Colegiado Nacional, os coordenadores, no mês de novembro. A elaboração do guia para o agente comunitário de saúde. Esse guia ele vai vir acompanhado de uma cartilha. Essa cartilha ela vai ser direcionada ao homem, e o guia ele vai trazer orientações relacionadas aos eixos que nós estamos trabalhando aqui, para que o agente comunitário de saúde possa fazer uma abordagem desse homem, tanto em domicílio e em outros espaços do qual ele trabalha. Nós tivemos o seminário de paternidade, que foi realizado no mês passado. Nós teremos um seminário agora no mês de novembro, seminário internacional sobre saúde do homem. Esse seminário é um seminário relacionado à tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. E teremos o colegiado relacionado à questão da política para os coordenadores dos estados. Em relação a essa questão do acesso e acolhimento, que é um dos primeiros eixos da política, nós temos que trabalhar em duas linhas. Uma primeira linha é a linha de capacitação dos profissionais, né, para que eles possam entender o que é a política, o que a política traz no seu bojo e como que essa política pode colaborar para a atenção integral desse homem. Isso também por meio de materiais informativos. Então nós temos alguns materiais que já foram publicados sobre a questão da paternidade masculina, sobre o pré-natal masculino, um material sobre a própria política, alguns cartazes. Esse material ele foi enviado para as secretarias de saúde dos estados. E, numa outra linha, fazer ações que possam chegar de fato até esse homem. Então, o Ministério da Saúde ele tem, em especial a nossa área técnica de saúde do homem, ele tem duas parcerias que têm conseguido chegar até esse público. Uma dessas parcerias é um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Portos da Presidência da República, e que nós temos feito um trabalho com o homem portuário. Então, foram feitas oficinas já em Salvador, Fortaleza, aí no Espírito Santo, Natal, para, junto com a Saúde do Trabalhador, fazer uma matriz que subsidiasse um plano de ação. A partir daí, e das necessidades levantadas, nós começamos então a trabalhar a questão da Semana de Saúde do Homem. A primeira experiência relacionada a essa semana, ela foi realizada em Santos, no mês de setembro. Nós atendemos 4.000 homens, com a ajuda da Secretaria de Saúde do Estado, Saúde do Trabalhador, a Coordenação de Saúde do Homem, o programa de DST-AIDS, o programa de tuberculose, de zoonose. Então, vários parceiros, né, o órgão gestor de mão de obra, nos ajudaram nesse processo de captação, de informação, de avaliação relacionada à questão da saúde do homem. E foram feitas oficinas também dentro desse processo da Semana do Homem, com algumas temáticas relacionadas à questão de gênero. Francisco, por gentileza, eu vou te interromper de novo.
Os seus slides voltaram ao início? Então agora você vai passando até onde você estava, por favor. Aí, agora deu certo. Conseguimos. Agora deu certo, obrigada. Podemos continuar. Bom, para mim ficou uma tela em branco, viu, Ana? Tá, é porque ela reiniciou o computador aqui, o sistema. Ah, tá, ok. Ok. Agora eu estou Isso, e a conseguindo gente também. visualizar. Bom, então, continuando, nós tivemos o apoio, então, do CRT. O pessoal trabalha com a questão de diagnóstico de DST, algumas sorologias como sífilis, hepatite B e C, também foram feitos exames, a avaliação antropométrica, a avaliação da glicemia capilar, da pressão arterial, a colheita de escarro e várias orientações. Então essa foi a primeira experiência que nós tivemos como Semana de Saúde do Homem. E a ideia é que a partir do próximo ano nós possamos replicar isso nos estados. Outra parceria que nós temos tido, que é uma maneira também de chegar até o homem, com a Coordenação de Saúde do Trabalhador e a Polícia Rodoviária Federal, é uma experiência chamada de Comando da Rodovia. Esse Comando da Rodovia ele é feito 4 vezes por ano, geralmente no posto da Polícia Rodoviária Federal, em algumas BRs, e a Polícia Rodoviária Federal ela para esse caminhoneiro e ele é convidado a participar de um circuito saúde em que será feita a avaliação da saúde dele. Então é feita a avaliação oftalmológica, da pressão, da glicemia capilar, entre outras. E esse homem ele é referenciado, então, aqui no Distrito Federal, ele foi referenciado para o Ambulatório de Saúde do Homem, que fica em Sobradinho e que atende 2 vezes por semana. Nos estados, a Coordenação de Saúde do Trabalhador está encaminhando os dados daqueles homens que têm tido alteração da sua condição física, né, da sua condição de saúde, para que o CEREST, o Centro de Referencial do Trabalhador, faça a busca ativa desse homem no estado. Então, a partir dessa experiência, que é uma experiência que vem acontecendo já durante 2 anos, nós estamos num processo de proposição de um acordo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal para que essa experiência ela seja replicada em todo o território nacional. Então, são ações que, como eu disse para vocês, nós temos feito para, de fato, chegar até ao homem. Então, a cartilha de saúde do homem, ela vai ser desenhada e a ideia é que ela seja distribuída para a Secretaria de Saúde, para que os profissionais tenham essa cartilha e o homem tenha acesso a esse material. Um dos eixos que nós temos trabalhado aqui também é a prevenção de violências e acidentes, né? Então, a articulação com a Polícia Rodoviária Federal, né, Denatran e Detran, a Saúde do Trabalhador, a Secretaria de Trabalho também é uma articulação que nós estamos fazendo, a parceria também com a Coordenação de Saúde Mental, para discutir as temáticas relacionadas à questão de violências e acidentes. Esse guia do agente comunitário de saúde, ele também vai trazer orientações relacionadas à questão da violência, como deve ser feita a abordagem, algumas orientações legais relacionadas a essa questão.
Também está sendo trabalhada uma questão do EAD, né, de um curso à distância em Florianópolis para os profissionais da área médica, de enfermagem e odontológica. É um projeto piloto. A ideia é que, dando certo, ele possa ser replicado posteriormente. Bom, então nós temos aqui na área materiais educativos e publicitários. Vou apresentar alguns materiais para vocês. Esse aqui é um material que fala sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Nós temos aqui, não importa o tipo de homem que você é, seja do tipo de homem que cuida da saúde. E aqui nós temos uma enquete que vai trazer para o homem avaliar um pouco como é que está a sua saúde. E embaixo eu tenho um score de pontuação que ele pode perceber um pouco como é que a saúde dele se encontra. Na parte de dentro desse folder, nós temos informações sobre a política, né? O que é a política, como ela se organiza. Então é um folder que nós temos distribuído para as secretarias estaduais e também na mesma linha dessa capa aqui nós temos alguns cartazes. Aqui é a parte interna do folder, né? Então fala aqui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Aqui algumas orientações, você sabia, isso acontece porque os homens... então vai falar um pouco sobre isso, o que é promoção de saúde, qualificação do atendimento, informação e comunicação. Então é um folder que nós temos utilizado. Aqui nós temos esses cartazes, como vocês podem ver, ele tem a mesma ideia da página inicial do folder, né? Não importa o tipo de homem que você é, seja do tipo que cuida da saúde. E aqui nós temos, a ideia foi pensar características diferentes para que, numa tentativa de fazer com que os homens se identifiquem, tanto o mais velho quanto o mais novo, um cabeludo, né? Então, a ideia foi pensada um pouco dessa maneira. Aqui nós temos o folder do pré-natal masculino e da paternidade. Então, pai, uma nova vida precisa de você. Nessa mesma linha do pai, uma nova vida precisa de você, vai ser reproduzido uma capa com um pai negro, né? E também com uma criança negra, porque a ideia é que faça, de fato, com que esse homem possa se identificar com isso que ele está percebendo, né? Então tem aí a questão de raça, de cor, de etnia. Ana parou de aparecer aqui a imagem, eu não sei qual é a imagem que vocês estão vendo aí em relação ao material informativo. Nós estamos vendo o folder. Isso mesmo. Bom, então esse folder do pai, ele vai trazer algumas informações sobre o que é o pré-natal masculino, né? Essa é uma experiência que tem sido trabalhada no estado do Rio de Janeiro e em Santos, com o programa Mãe Santista, que o homem tem sido acolhido no estado. Quando a mulher vem fazer o pré-natal, ela leva um convite para que o marido também participe desse pré-natal. Então ele é acolhido, ele é orientado, ele é aconselhado e ele é convidado a fazer os exames de sorologia, de sífilis, HIV, hepatite. Então a importância é que ele entenda que ele é participante desse cuidado da família e do bem-estar do filho, né, que virá posteriormente. Então aqui nós temos o que é paternidade e cuidado, quais são as recomendações. Aqui a questão um pouco da lei do acompanhante, né, para que o homem reconheça quais são os seus direitos. Tá? E aqui algumas informações para a equipe de saúde.
Eu não sei qual é o folder que vocês estão visualizando aí, que eu mudei a tela aqui, ficou em branco. Pode me informar, por Nós estamos favor? vendo a revista Ciência e Saúde Coletiva. Ok, então, essa foi uma pesquisa que foi feita, né, esse levantamento sobre homens e saúde pública, e esse perfil da situação de saúde do homem no Brasil, que traz um levantamento de dados relacionado com essa população, a questão das morbimortalidades e relacionado também às questões das crônicas. Bom, então, esse é um pouco do panorama do que a área técnica de saúde do homem vem trabalhando, como que a política tem sido pensada um pouco, lembrando que essa política ela é uma política transversal, então ela vai articular com todas as outras políticas que já existem, né, da saúde da mulher, do idoso, da criança e adolescente, da coordenação de saúde do trabalhador. Então ela é transversal e ela é uma política relativamente nova, ela tem 4 anos somente, e ela ainda está em alguns estados em processo de implementação, de elaboração de plano de ação, de como ela vai ser pensada, como é que o estado e os municípios vão trabalhar essas questões. Então, eu estou à disposição para esclarecer dúvidas, para responder alguma pergunta. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma contribuição? Vamos esperar um minutinho. Então, desde já queria agradecer a você, Francisco, pela sua contribuição, pela sua disponibilidade. Pedir desculpa pelos contratempos que aconteceram. Eu só queria esclarecer que o Francisco ele está lá em Brasília, né, já que ele é referência do Ministério da Saúde, nós estamos aqui no Espírito Santo. Mas creio que isso não afetou em nada, né, a importância da sua palestra e o tema. Tá certo? E foi muito importante, porque é uma política nova, né, Francisco? Isso, Ana. Essa política, como ela é nova, então, e como ela é uma política transversal, os estados, como eu disse, ainda estão se organizando em relação à política. É fato que quando se pensa em saúde do homem, se pensa muito na questão da próstata, né? Mas, na verdade, a política ela vai para além disso. Ela quer discutir as questões de gênero, da saúde mental, da droga, do álcool, das questões de saúde e trabalho, da questão da paternidade, do pré-natal. Então, ela é uma política muito mais ampla do que só essa questão do modelo biomédico. É claro que o modelo biomédico ele é importante, a questão das doenças crônicas, dessa avaliação, mas existe outras questões também que precisam ser trabalhadas, como as questões da sexualidade e como e por que esses homens adoecem. A questão da violência, do suicídio, né, que em geral a mulher ela tenta mais, mas o homem em geral ele tem mais êxito quando ele vai para cometer suicídio. A violência no trânsito, outras formas de violência, né, a violência do homem contra a mulher, desse agressor também que precisa ser trabalhado. Então, todas essas questões, elas são pertinentes a essa política, né? Então, é isso que eu queria deixar fixado aqui. E quando se pensar na questão da política de saúde do homem, se pense, na verdade, num cuidado muito mais amplo do que realmente só essa questão da próstata. A questão da próstata ela é importante, sim, né? Mas a gente tem que pensar questões que vão para além disso também. Então tá certo. Então acho que eu já vou finalizar. Lembrando que essa web ela foi gravada, então ela pode ser acessada no site do Telesaúde,
Então, vocês podem divulgar, né, para as pessoas poderem assistir e ter acesso a essa palestra. Agradecer também a Edilene e a Vera, que estiveram aqui com a gente, né, da Secretaria Estadual de Saúde, e a todos os profissionais, né, e para continuarem também participando, que é muito importante. A gente está muito satisfeito com a participação de todos. Então, tenham todos uma boa tarde e uma boa semana. Mais uma vez, Francisco, obrigada pela sua disponibilidade, por estar com a gente hoje. Muito obrigado também. Agradeço em nome da Área Técnica de Saúde do Homem, do Ministério da Saúde. Foi um prazer. Boa tarde.